Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Marielas aqui na TV Boituva. Esse programa de hoje é um programa que o assunto não é gostosinho, não é um assunto tão leve assim, mas eu achei muito importante trazer esse assunto sobre pedofilia para vocês que, assim como eu, são mães ou são pais e querem proteger os seus filhos dessa tendência horrível, né, desse transtorno de comportamento que é a pedofilia. Então, antes da gente começar esse bate-papo com a Ana Cláudia Barros, investigadora de polícia-chefe aqui de Boituva, eu vou dar espaço para os nossos apoiadores, a Chélida, Salão by Chélida e o Colégio Portinari. Muito bem, vamos lá, Ana Cláudia Barros, muito obrigada por você ter aceito o meu convite, assim, de repente, né? Seja muito bem-vinda. Eu quem agradeço, uma boa tarde, Mari, eu agradeço essa oportunidade, realmente, como você disse, o tema não é tão agradável, mas é um tema grave, sério, precisa ser abordado, um tema atual. Então, eu fico grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar definindo o que é pedofilia. Apesar de parecer meio óbvio, eu acho que é importante você dar essa definição. Tá, pedofilia, né, as pessoas podem confundir, né, o conceito da pedofilia como o crime em si. A pedofilia é realmente a atração por crianças, o desejo sexual que alguém tenha por crianças. Não é a prática criminosa. Uma pessoa, um sujeito, pode ser pedófilo e não praticar nenhum crime, não exteriorizar esse desejo, não exteriorizar nenhuma conduta delitiva. A pedofilia ela é disposta pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno, né, de ordem psicológica, uma doença. Não vamos abordar esse critério aqui, não tenho competência, não tenho conhecimento para falar sobre condutas psicológicas. Mas, como eu disse, ela não é um crime. Ou seja, o pedófilo por si só, o fato de ele ter esse desejo sexual por crianças e isso vir a conhecimento público, isso não dá cadeia. Não, exatamente. Até porque, como eu disse, ele pode passar uma vida inteira sem exteriorizar esse desejo que ele tenha, esse distúrbio que ele tenha. Agora, dependendo da forma que ele exteriorize, se é que ele vai exteriorizar esse comportamento, pode se enquadrar em alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Penal. Tá? Então, primeiramente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata a criança, protege a criança, o indivíduo com 12 anos incompletos. O adolescente, o indivíduo de 12 a 18 anos. E o Código Penal trata como vulnerável o indivíduo até 14 anos de idade. Então, alguém, o pedófilo, né, um sujeito que ele tem algum tipo de abuso sexual com algum vulnerável, um ato de violência sexual propriamente dito, com uma criança ou adolescente até 14 anos de idade, ele vai incorrer em algumas práticas previstas no Código Penal, como estupro, como mediação para lascívia de outrem, como exploração de prostituição. Vamos traduzir, por favor, como é que você falou? Mediação para lascívia. Então, você utilizar de uma criança ou um adolescente para práticas, para que outros obtenham desejo sexual, para satisfazer o desejo de outra pessoa. Mas isso seria o quê, por exemplo? Você pegar uma foto de uma criança
para outra pessoa. Você utilizar uma criança presencialmente, por exemplo, para que alguém satisfaça o seu desejo sexual. Ou que você tenha uma criança num ambiente que outras estejam praticando um ato sexual e uma criança presente. Então, tudo isso é crime. Isso é crime. Certo? E algumas práticas previstas contra a criança no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? A mais comum é o que nós chamamos do aliciamento para fins de ato libidinoso. Então, o que é esse aliciamento? É você chamar para si a criança, seja de maneira presencial ou de maneira virtual, para satisfazer o ato libidinoso. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já dispõe o que seria esse ato libidinoso. Ele deixou de uma maneira muito ampla, muito aberta, muito... Não está muito específico, pode ser várias coisas. Várias coisas, exatamente para você poder tipificar realmente uma conduta, né? Você ter várias possibilidades de tipificação da conduta daquele criminoso. Então, por exemplo, um pedófilo que mantém contato com uma criança através de uma rede social, por exemplo, certo. Que a gente sabe que isso é muito comum, inclusive teve um caso recente, sim. Né? Depois, se você puder falar alguma coisa sobre esse caso, eu acho que vai enriquecer aqui a nossa entrevista. Mas então, assim, por exemplo, o pedófilo mantém contato pelas redes sociais, né, virtualmente com a criança, eventualmente ele pede para mandar fotos da criança tomando banho, ou enfim, alguma coisa assim. Só isso já é considerado crime? Sim, isso já é considerado crime. Mesmo que ele nunca encontre essa criança pessoalmente? Sim, isso já é. O conteúdo, uma pessoa, pelo simples fato dela ter em computadores, ela ter armazenado vídeos, fotos de uma criança, só pelo armazenamento, mesmo que ela não tenha tido diretamente o contato, já é uma conduta típica criminosa. Desde que só não é crime se o pedófilo só tiver o desejo e nunca manifestar isso absolutamente. Se ele já começar a ver fotos, armazenar fotos, aí já virou crime. É uma forma de exteriorização, já é conduta criminosa. Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deixa muito aberta essa questão, porque ele diz que tudo o que for para satisfazer o desejo, satisfazer a lascívia, né, qualquer material já tipifica uma conduta criminosa. Ele só não fala que qualquer foto é proibida. Por quê? Porque às vezes nós pais, né, temos fotos das nossas crianças. Da bundinha do neném. Exatamente. Livros médicos, artigos médicos para fins de estudo, né? É só por isso que não é proibido ter foto de criança nua, de um modo geral. Então tem esse fim específico, né? Nós chamamos de dolo específico, para satisfazer a lascívia, para satisfazer desejo sexual. Sendo para isso, já é considerada conduta criminosa. E essa proteção, a Constituição Federal já dá, né, a dignidade, né, um direito fundamental da criança e adolescente, a dignidade sexual, a proteção à imagem, porque tudo isso está muito ligado ao desenvolvimento biológico, desenvolvimento psíquico. Então, a criança tem que ser preservada, porque tudo o que acontece nessa idade com a criança tem consequências muito gravosas posteriormente. Eu acho que a gente já sabe bastante de casos de crianças que são abusadas dentro da própria casa, muitas vezes por algum familiar, ou às vezes também por alguém que seja amigo da família, amigo próximo. Isso é caracterizado pedofilia também ou não? Porque é tão comum, né? Será que tem tantos pedófilos assim? Ou aquele familiar que abusa de uma criança ali, ele está só
sei lá, está se aproveitando de uma pessoa que ainda é muito frágil, que é uma criança, mas não necessariamente ele tem a pedofilia como transtorno. Muito provavelmente ele tenha, né? Como disse, eu não tenho condições de entrar nesse mérito do perfil psicológico de cada pessoa, mas ela, de uma forma objetiva, ela está praticando atos de pedofilia, né? E ainda, até porque está se aproveitando, né, da vulnerabilidade, da fragilidade, e como você mesma disse, infelizmente, a maior parte dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes é por pessoas muito próximas, pessoas ditas de confiança, né? E muitas vezes a criança conta e não acreditam nela, ainda colocam a culpa nela, né? Exatamente. Muitas vezes ela é tão pequena, ela tem tão pouca condição de discernir que ela não entende que aquilo é errado, ela demora para perceber que aquilo é errado, porque ela não tem a orientação dos pais, ela não tem aquela conversa com os pais não falam que não se pode deixar ser tocada, né? Isso que é importante, né? Então, a gente pode falar agora, acho que do mais importante da entrevista, que é de que forma a gente pode proteger os nossos filhos da ação de um pedófilo ou de um abuso. Tá, eu trouxe algumas coisas, trouxe umas anotações, inclusive, sobre essa parte de como proteger, tá? Como são questões conceituais, eu pediria a permissão de fazer uma leitura, tá? Para que não passe despercebido nenhuma observação, tá? Então, fique à vontade. São algumas questões bem conhecidas, bem divulgadas em revistas de educação, principalmente, tá? Então, eu vou fazer uma leitura bem rápida para vocês. Como proteger da pedofilia. Explique que o corpo da criança é só dela e que ninguém tem o direito de mexer nele. E se alguém o fizer, você, adulto, precisa saber. O agressor, na maioria dos casos, é um conhecido. Se o seu filho reclamar que não gosta de alguém com quem vocês convivam, tente entender o motivo. Entendam as razões dele, ele deve ter razão. Ainda que a maior parte dos casos seja praticada por pessoas conhecidas, é importante manter a orientação de que seu filho não deve falar com estranhos. Uma das maneiras de aproximação dos agressores é a internet. Cuidado com redes sociais e serviços de trocas de mensagens. Converse com seu filho sobre o uso da internet. Se precisar, ative filtros de segurança no computador. Fique sempre por perto quando seu filho estiver navegando e saiba quais são os sites que ele visita. Se for necessário, verifique o histórico com alguma frequência. Fique atento ao comportamento do seu filho. Mudanças bruscas, apesar de não comprovarem que algo de errado está acontecendo, podem representar fortes indícios. Ensine seu filho a nomear as partes do corpo corretamente e diga quais delas não devem ser tocadas por outras pessoas, mesmo que muito próximas, mesmo que familiares e amigos. Acredite no seu filho se ele disser que está sendo vítima de abuso. Criar uma relação de confiança é fundamental. Nossa, é realmente muito importante tudo isso que você falou, Ana Cláudia, porque a gente sabe mesmo, eu tenho conhecimento de algumas pessoas que já foram abusadas na infância e que passaram por essa dor de não terem acreditado nelas, né? Então, eu acho que o pai e a mãe realmente tem que ser o ambiente seguro da criança e apoiar e orientar acima de tudo. E, às vezes, a gente acha que uma criança tão pequena não vai saber, né, se a gente falar, mas existem linguagens apropriadas para cada idade, né? Não menospreze a inteligência do seu filho. Mesmo que você ache que ele não entenda, vá falando de alguma forma que ele possa aproveitar. A linguagem corporal, Sim. né? É só ter o diálogo, é só os pais ensinarem, né, a se comunicar. Até na hora do banho, né? Você está Sim. dando banho no seu filho, fala onde
que não pode sair pelado na frente de todo mundo, que tem algumas partes que não podem ser tocadas, sinalizar para ele. Eu acho que isso é bem importante mesmo. Eu gostaria de fazer uma observação também em relação a essa parte virtual, né, a pedofilia virtual. Antigamente não tínhamos, né? Realmente essa parte do abuso era só o contato físico. Por um lado, lógico que as consequências eram ainda piores, né? Mas hoje com as redes, né? Com a internet, na verdade, facilidade com jogos interativos, as redes sociais, os aplicativos de troca de mensagem. As crianças, muito mais cedo, né, elas têm acesso a tudo isso. E, da mesma forma que isso é bom para troca de... para ampliação de amizades, troca de informações, os criminosos também se aproveitaram. Os criminosos em todos os aspectos de criminalidade. Eles aproveitam, até nos jogos, eles entram pelos jogos? Esses jogos interativos, eles também aproveitam, porque eles têm que falar, um criminoso, um pedófilo, por exemplo, ele não vai se fazer uma pessoa com 40 anos, um cara, uma mulher, né? Porque não podemos descartar, né? Que tenham mulheres também. Qualquer indivíduo que tenha, por exemplo, seus 40 anos de idade, ele não vai se apresentar para uma criança como tendo 40 anos de idade. Ele não vai atrair a atenção de uma criança. Ele vai se fazer passar por uma criança. Ele tem que ter os mesmos interesses de uma criança, a linguagem de uma criança. Então, por exemplo, uma criança que goste de um jogo, ele vai se fazer também. Ele vai ficar parecendo com uma criança. Com uma criança, né? Vai ter a linguagem infantil. Até ele ter realmente estabelecer uma relação, estabelecer uma relação de confiança com essa criança, para chegar a pedir fotos, pedir vídeos. E às vezes ele pode colocar uma foto se passando por outra criança também, Sim, né? a maioria são perfis falsos. Geralmente se tratam de perfis falsos. E, às vezes, quem pede essas fotos, quem pede esses vídeos, não é necessariamente o pedófilo. Pode ser uma pessoa que seja um intermediário, seja um comerciante de vídeos, porque existem estudos que a pornografia infantil, ela é a segunda maior fonte de renda mundial de crime organizado, só perde para o narcotráfico. Esse dado é assustador. Repete, por favor. É assustador mesmo. É muito assustador. A segunda maior renda... A segunda maior renda mundial, tá? É a pornografia infantil no crime organizado. Então, dentro do crime organizado mundial, a segunda maior fonte de renda é a pornografia infantil. Só perde para o tráfico de entorpecentes. Bom, isso explica, então, o que a gente estava conversando antes, né? Então, será que aquele familiar tarado é pedófilo? Sim, sem dúvida, porque se a pornografia infantil é a segunda maior fonte de renda do mundo, estamos entre pedófilos e a gente nem imagina. Sim, com certeza. É uma triste realidade. Bom, Ana Cláudia, muito obrigada por essas valiosas informações. Como eu falei para vocês, o assunto não é gostosinho, né? Mas eu acho muito importante e, mais uma vez, assim, muito obrigada mesmo. Eu quem agradeço a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde a todos e até a semana que vem.